Pai do Senhor, meus irmãos, mais uma vez aqui com o canal Despertar e trazendo a quarta parte das duas casas de Israel. Nós vemos nos outros vídeos que o reino foi dividido em casa de Judá e casa de Israel, 2 tribos na casa de Judá e 10 tribos no reino do norte, né? Nós vamos ver aqui que o reino do norte ele tem um cativeiro diferente do sul, né? Quando os assírios entram e invadem ali Samaria e as 10 tribos, eles se misturam com os povos do mundo. E isso já é profetizado pelos profetas. Nós evidenciamos isso também ali em João 4, quando Cristo está conversando com a mulher samaritana, da qual a Samaria tinha o nome de gentios, né? A casa de Israel, as 10 tribos, elas foram lançadas em todo o mundo e se misturaram. E nesse momento, a casa de Israel, as 10 tribos, elas se tornam os gentios. Aqui eu tenho o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? Na verdade, o que é o Mashiach, né? O que é o ungido de Deus? O ungido de Deus ele é composto da cabeça, que é Jesus Cristo, e ele é composto do corpo, que é a igreja. Os dois, em união, se tornam o Mashiach, o ungido de Deus. Aqui eu também tenho uma cruz, que simboliza a morte de Cristo e simboliza as duas casas. Na parte lateral eu tenho o nome Judá e na parte vertical eu tenho aqui o nome de Efraim. Nós vemos que Efraim é o reino do norte, 10 tribos, e Judá é a casa do sul, 2 tribos. Quero ler aqui com os irmãos Ezequiel 36, do versículo 17 ao 19, que nós vamos ver mais aqui uma vez o profeta falando sobre o espalhar das 10 tribos sobre o mundo. Verso 17. Quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua menstruação. Derramei, pois, o meu furor sobre eles. Aqui fala das 10 tribos. Por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos que os contaminaram. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos. Eu o julguei. Aqui nós vemos Deus falando pela boca de Ezequiel sobre espalhar as 10 tribos, e realmente foram espalhadas, né? Nós vamos ver aqui também Ezequiel 17, essa união da casa de Judá com a casa de Efraim. Verso 16. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Toma outro pedaço de madeira e escreve, por José, pedaço de madeira de Efraim, e por toda a casa de Israel. Ajunta-os um ao outro. Faze deles um só pedaço, para que tornem um na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, não nos revelarás o que significam estas coisas? Tu lhes dirás, eis que tomarei o pedaço da mão de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e os ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão na minha mão uma só madeira. Vejam, a casa de Judá, ela simboliza um pedaço de madeira, e a casa de Efraim, que é a cabeça de José, simboliza outro pedaço. Ezequiel que toma profeticamente a tipologia de Cristo, unindo pela cruz os dois povos. A casa de Israel, que foi jogada nas nações, se tornaram gentios, e a casa de Judá, que se tornaram judeus, junto com a tribo de Benjamim. E pela cruz, Cristo uniu os dois povos, que nós vamos ler aqui, Efésios 2. O texto de Jeremias 31, ele é bem batido já, e nós até vimos no outro vídeo, né? Mas eu quero só relembrar os irmãos sobre essa promessa, essa nossa nova aliança. Eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que eu os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Pois anularam a minha aliança, mesmo depois de ter os desposado. Verso 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhe imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscrevereis. Eu serei o seu Deus
e eles serão meu povo. Vejam que aqui essa aliança, essa nova aliança, foi a aliança que Cristo falou ali pela sua boca na ceia com os apóstolos. Essa é a nova aliança. A nova aliança, ela não é aliás, a segunda aliança, ela não é uma para a igreja, como alguns pensam que é a igreja de hoje, e outra para Israel. Não. Israel, ele não mudou. Israel foi ampliado. Deus, quando tirou o reino da mão de Roboão, filho de Salomão, ele ampliou Israel após jogar as 10 tribos no mundo, de forma que quando Cristo vem, ele unifica pelo seu corpo todas as nações do mundo. Vamos aqui para Oséias 1, verso 10 e 11, mais um verso que é muito esquecido, mas fala também: todavia, o número dos filhos de Israel, aqui as 10 tribos, Oséias profetizou para as 10 tribos, reino do norte, será como a areia do mar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos de Deus. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande é o dia de Jezreel. Está vendo? A casa de Judá veio Cristo, manteve-se casada com Deus. A casa de Israel, as 10 tribos, elas foram apartadas. Cristo deu casa de divórcio, espalhou nas nações e pela cruz os tomou. Os gentios que se tornaram misturados com as 10 tribos foram chamados de não meu povo e sem misericórdia. Mas por Oséias 1 e todo o livro de Oséias nós vemos que Cristo veio para unificar esses dois. E perceba em Efésios 2, só para complementar, a partir do verso 11, falando dos gentios, Paulo, portanto, lembrai-vos que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da cidadania de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Verso 13, mas agora em Cristo, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne, a morte, a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, irmãos, essa história que Israel foi substituído, que a promessa da igreja é outra, biblicamente não existe. Os gentios, eles têm que entrar por uma das duas casas de Israel. E pelas profecias, pelos dados históricos e por escritos judaicos, nós vemos que as 10 tribos nunca retornaram, porque elas retornaram pelo corpo de Cristo. Atos 9, 15, você vai ver Cristo falando sobre o ministério de Paulo, conhecido como apóstolo dos gentios, certo? Então, nesse momento, Paulo entende os textos de Oséias, entende os textos dos profetas e entende que a tribo de Efraim, aquela tribo que ficou como cabeça das 10 tribos, reino do norte, onde teve a bênção por Jacó de multidão de nações, a plenitude dos gentios, se iniciou há muito tempo. E Cristo veio para unir a casa de Judá, que estava perto, a casa de Israel, que estava longe, no seu corpo pela cruz. Então, irmãos, se tomara que fique bem claro na mente dos irmãos esse estudo sobre o percurso da igreja como o corpo de Cristo. Eu pretendo fazer outro vídeo explicando somente essa questão do corpo de Cristo, certo? Onde iniciou e onde finaliza. E peço aos irmãos que, se gostarem, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Fiquem na paz de Deus. Amém.